A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o pastor Ismael Soares. Eu gostaria de, mais uma vez, compartilhar o meu momento devocional com você. O segundo livro dos Crônicas, os Reis de Israel, capítulo de número 15. E o verso de número 1 diz assim: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se buscardes, o acharei, porém se deixardes, vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Mas quando na angústia se convertia ao Senhor Deus e o buscava, o achava. E no verso número 7 diz: Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Amados, no capítulo de número 14, no verso número 1 em diante, vai dizer que Asa foi um rei que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Foi um rei que tirou a idolatria do meio do povo de Judá e fez com que Judá buscasse o Senhor. Ele trouxe de volta o pacto, ele trouxe de volta os sacrifícios, ele colocou o povo de novo naquilo que era a vontade de Deus para a sua igreja, naquilo que era a vontade de Deus para a sua nação. E é interessante, né, que em resposta à atitude de Asa, Deus então levanta um profeta para dizer para ele: olha, o meu povo esteve por muito tempo sem Deus. Meu povo esteve por muito tempo distante de mim, mas toda vez que eles me buscavam na sua angústia, eu os ouvi. E Deus estava dizendo para Asa ali que ele devia se esforçar, porque a obra dele, aquilo que ele estava fazendo, não ficaria em vão. Ele teria uma recompensa. Sabe, amados, toda vez que o povo se desvia, toda vez que a igreja, né, podemos dizer assim, sai fora daquilo que é a vontade de Deus, Deus levanta homens, Deus levanta profetas, Deus levanta pessoas para promover um avivamento na sua obra. Ora, nós vimos Abacuque na sua oração, dizendo: Senhor, aviva a tua obra, e no meio dos anos a notifica, ou em outras traduções, Senhor, faz de novo como o Senhor já fez no passado, traz vida para a tua obra. E eu creio, amados, que assim como Deus estava dizendo para Asa: olha, a obra que você está fazendo tem uma recompensa em resposta àquilo que Asa havia colocado no seu coração, de fazer com que o povo se voltasse para Deus. Dessa mesma maneira, queridos, eu acredito que Deus, Ele quer levantar homens, mulheres, neste tempo, para serem como Asa, para serem aqueles que vão se esforçar, para serem aqueles que na angústia vão buscar o Senhor e vão trazer de volta o culto que agrada a Deus, e vão trazer de volta, aleluia, aquilo que faz com que o coração de Deus se alegre. Esforçai-vos. E aí a Bíblia diz que o verso 8 em diante aqui vai dizer que, ouvindo Asa aquela profecia, ele se esforçou. E o esforço dele trouxe um resultado, trouxe Israel de volta, queridos, para aquilo que era a vontade de Deus. Então, às vezes, amados, a gente fica um pouco desanimado, um pouco triste por não ver o resultado daquilo que nós estamos realizando, daquilo que nós estamos fazendo na obra de Deus, parecendo até que é em vão, parecendo até, como diz um ditado popular, dando murro em ponta de faca. Mas na verdade, amados, Deus, Ele reage ao nosso coração, Ele reage a uma atitude de fé, Ele reage a uma atitude de coragem. E a palavra de Deus vai dizer lá na segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele vai dizer no capítulo 2, verso 1, Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo. Ou seja, nos momentos de dificuldades, momentos de pensar em desistir, nós devemos buscar força no Senhor. Nós estamos fazendo uma obra, nossa obra tem uma recompensa, mas os momentos difíceis vão vir, mas nós devemos buscar força no Senhor. E mais do que isso, ele diz assim, o que houve de mim, entre muitas testemunhas, confia a homens fiéis, para que possam também ensinar outros. Ou seja,
nós precisamos deixar um legado, nós precisamos deixar essa palavra, deixar essa semente, para que outras pessoas também continuem levando, aleluia, esta palavra de renovo, essa palavra de conserto para com Deus. E aí, do verso 3 em diante, ele vai convidar Timóteo, ele vai instruir Timóteo com muita sabedoria a sofrer como um soldado, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra, não a fim de alistar os outros soldados, não a fim não a fim de agradar ele mesmo ou os outros soldados, mas de agradar aquele que o alistou para a guerra, o general que o chamou para a guerra. E eu entendo, amados, que nós temos que, da mesma maneira, dessa mesma forma, trabalhar para agradar o nosso Senhor, insistir para que a Igreja de Cristo volte à sua essência, volte à palavra, mesmo que pareça difícil, mesmo que pareça que não está tendo fruto, porque Asa, talvez quando ele começou ali, ele não viu os frutos que ele gostaria, mas a palavra de Deus veio para ele e disse: se esforça, continue fazendo, não desista, continue, porque tem uma recompensa, vai ter resultado. Então, querido, eu digo para você, continue se esforçando, continue trabalhando para a obra de Deus, porque aquele que te chamou, ele é fiel para aperfeiçoar a obra na sua vida. E volto a dizer aqui, como disse o Senhor a Asa: esforça-te, porque a vossa obra tem uma recompensa. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia.